A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa Adna Goiabeiras. E no programa de hoje eu trouxe uma pastora que eu admiro muito, que eu tenho um carinho super especial por ela. Ela talvez nem saiba o carinho e a admiração que eu tenho por ela. É uma mulher que transborda a unção do Espírito Santo de Deus. É lindo vê-la pregar, falar, até uma conversa com ela. É uma coisa que nós podemos sentir a presença de Deus. Pastora Fernanda Serra, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É uma honra tê-la aqui. Amém! Que bom ouvir tudo isso. Que surpresa, que alegria para o meu coração, Thaís, né? Faço das suas palavras as minhas palavras também para você. Você também é uma mulher linda por dentro e por fora, né? Amém. Que eu tive o privilégio de conhecer há pouco tempo, mas eu sei o quanto você flui no Espírito, Amém. né? Através do louvor, através da adoração. E que bom nós estarmos aqui. Eu sei que, né? Há um tempo para todas as coisas, né? Como a palavra do Senhor em Eclesiastes 3 diz, e o Senhor marcou esse dia para nós estarmos aqui juntas, né? Amém. Que feliz, estou muito Glória a feliz. Deus. Muito feliz. Eu tenho 1001 assuntos para falar com a senhora e perguntar, mas eu vou tentar resumir porque o nosso programa é curto. Sim. E aí, quem sabe, uma outra oportunidade a senhora volta para a gente conversar mais. Mas hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Mas me conta antes como é que foi o seu encontro com Jesus. Ah, que lindo! Essa pergunta sempre mexe com a gente, né? Eu encontrei Jesus aos 14 anos de idade, então já tem um pouquinho de tempo, né, que eu caminho na presença do Senhor, e é interessante que hoje, eu pensando, né, no nosso encontro e pensando, né, em tudo aquilo que a gente poderia vir conversar, e veio à minha memória exatamente esse tempo, né? E passou um filme na minha mente, na minha memória, tudo aquilo que eu vivi durante todo esse tempo. E uma das coisas que eu me lembrei foi que o meu sim permitiu com que toda a minha família hoje fosse alcançada pelo Senhor. Porque eu ainda muito jovem, aos 14 anos, eu ia sozinha para a igreja, né? Eu morava distante da igreja e eu lembro do ônibus que eu pegava, né? E eu ia às 5 da tarde, porque às 6 era a escola bíblica dominical, e ali eu ficava até tarde, e eu retornava sozinha de ônibus, e minha mãe ficava, por muito tempo ela ficou me esperando no ponto de ônibus, né? E tudo isso veio à minha memória, e eu disse, Senhor, quantas coisas eu vivi. E eu fui por muito tempo sozinha, e depois uma das minhas irmãs converteram. Aí foi a outra, minha irmã, e por último foi minha mãe. Hoje ela não está mais conosco, né, no nosso meio, mas eu sei que ela está com o Senhor. Amém. E por conta do meu sim, né, e talvez por um momento a gente achou que fosse algo impossível, mas para Deus nada é impossível. E eu criei na promessa de que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. E hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Né? E às vezes a gente acha, mas é uma adolescente, né? Às vezes a gente não dá tanto valor, né, para uma palavra pregada para um adolescente, mas eu sou fruto de uma palavra liberada para um adolescente, e hoje, né, eu vejo toda a minha casa servindo ao Senhor e um cumprimento de promessa na minha vida, eu pastoreando, né? Amém, pastora. E é muito difícil para uma pessoa servir a Jesus sozinha, já sendo uma pessoa adulta, com mais maturidade para lidar com as situações. Como que foi para, assim, aquela adolescente, a Fernanda adolescente que aceitou Jesus, um desafio muito grande dentro de casa? Teve uma aceitação, as pessoas falavam, olha, desiste disso, não vai dar em nada. Muito. Primeiro foram as renúncias, né? Sim. Que eu tive que abrir mão de muitos amigos, de muitas amizades, né? A minha mãe, num primeiro momento, ela teve uma resistência, porque eu queria estar todo o tempo na igreja, e a igreja era uma igreja muito dinâmica, com atividades para jovens. Então ela falava assim, olha, eu vou mandar você, já vou colocar sua cama na igreja, né? Porque eu queria estar o tempo todo na igreja, e eu não só queria estar o tempo todo na igreja servindo, mas eu queria estar o tempo todo na presença de Deus, né? Então isso me fortaleceu muito, isso foi alimento para mim, para todos os outros desafios que eu vivi já na minha fase adulta, mas tudo aquilo que eu recebi na minha adolescência ainda, todo o alimento foi assim...
muito essencial. Foi essencial e assim, me fez permanecer. Foi o que me fez permanecer. E aí ela falava das roupas, porque eu queria mudar as minhas vestes, né? E aí ela falava, meu Deus, cada dia você quer ir com uma roupa para a igreja. E eu falava, não, mãe, porque lá as meninas vestem saia. Então eu quero vestir saia, né? As meninas vão com roupas chiques, então eu também quero mudar as minhas vestes, né? Então não é mais só esporte, short, tênis, camiseta ou um vestidinho básico. Eu queria vestir, trocar mesmo as minhas vestes. Então, assim, foi uma mudança mesmo radical. E eu escolhi isso, Thaís. Eu escolhi. Né? Eu escolhi Jesus e eu escolhi mudar a minha vida. E a minha escolha fez toda a diferença na minha vida. Né? E isso é maravilhoso quando você decide por Jesus. Eu não decidi só mudar a minha roupa, né? Eu decidi mudar a minha vida. E é interessante isso, porque muitas vezes a gente vê jovens, adolescentes na igreja, e às vezes até mesmo mulheres adultas, e aí a gente quer pegar a palavra e enfiar na cabeça da pessoa, você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de vestir isso, você... Foi lindo o que aconteceu, porque a sua fala foi, eu escolhi, eu quis isso, né? E é isso que a gente precisa entender muitas vezes para evangelizar um jovem, porque às vezes a gente quer encucar, né, na cabeça, mas não é o Espírito Santo que faz a obra. E isso é muito bonito, muito precioso. E a gente precisa muito, olha, nós enquanto igreja, nós precisamos aprender que nós não temos o poder de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito. E foi lindo você falar isso, porque realmente, olha, eu tenho lutado contra isso para falar para as pessoas, para tentar que as pessoas entendam que quando o Espírito Santo faz uma obra em nós, somos nós que queremos ser diferentes, né? Vestir diferente. Já temos testemunhos aqui na igreja de uma irmã que falou assim, olha, antes eu achava muito brega as roupas que vocês usam, mas agora eu quero me vestir igual a vocês. Sim. E é o trabalhar do Espírito Santo, é muito bonito, né? É o trabalhar, porque ele trabalha, não é de fora para dentro, né? Ele trabalha de dentro para fora. Então, o trabalhar dele na minha vida foi muito rápido e eu queria essa mudança, eu escolhi essa mudança, né? E eu costumo dizer que eu não era uma menina, uma ex-nada, né? Porque, assim, a gente vê tantos testemunhos, eu era ex, né, tal, e coisas maravilhosas e lindas que o Senhor faz e só Ele tem poder para fazer. Mas eu não. Eu era uma menina que eu tinha né, uma vida confortável, mas eu não tinha paz. E eu costumo dizer que o vazio que existia dentro da minha alma era exatamente do tamanho do Senhor, né? Então, se era grande, é porque era um Deus grande, né? Então, ele veio trazer paz, ele veio trazer alegria, ele veio trazer algo que eu não tinha. Apesar de ter uma vida, né, confortável, apesar dos meus pais terem se separados, mas a minha mãe cuidava muito bem de nós, né, eu e minhas irmãs. Mas eu sentia a falta de algo. E quando eu encontrei Jesus, ele preencheu totalmente a minha vida e nunca mais eu tive falta. Né? Isso também é importante, porque muitas vezes as pessoas procuram a Deus porque faltou o alimento, porque faltou o dinheiro, porque falta algo desta terra na pessoa e a sua sede foi diferente, foi porque não te faltava nada, mas te faltava tudo ao mesmo tempo, Exatamente. né? As pessoas buscam a Deus muitas vezes pela escassez, mas no seu caso foi porque te faltava tudo, ao mesmo tempo que não faltava nada. Ao mesmo tempo não faltava nada e eu encontrei Jesus e foi a melhor escolha da minha vida, Thaís. Hoje eu vivo promessas na minha vida, cumprimento de promessas de tudo aquilo que eu escolhi e de tudo aquilo que eu recebi ainda muito jovem, né? Então eu não tenho dúvida de que Deus me escolheu né, ainda informe, ainda sem forma, né? Eu não tenho dúvida de que Deus me escolheu, isso não para me vangloriar, mas para vangloriar o Senhor, porque Ele nos escolhe, não somos nós que o escolhemos, né? Mas Ele é que nos escolhe. Então eu não tenho dúvida de que, na minha casa, minha irmã, ela costuma dizer, você é o nosso Davizinho, né? Ela costuma dizer isso. Então, assim, mesmo diante de tanta improbabilidade, né, e de tantas incertezas, mas o Senhor olhou para mim, Ele achou graça e Ele então me escolheu. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. E eu digo para Ele todos os dias, eis-me aqui, Senhor. Que lindo isso. E eu sei que além de pastora,
é uma grande advogada também. A nossa pastora Fernanda é advogada. Sim. E tudo que nós fazemos nas nossas vidas, a partir do momento que nós a entregamos a Deus, é propósito do Senhor. Sim. E como é que foi essa escolha da profissão? Você se casou antes ou depois de escolher a profissão? Conta pra gente como é que foi. A advocacia na minha vida é uma missão, né? Eu amo o que eu faço. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou advogada de profissão e pastora de ofício, de vocação, né? E são duas coisas que caminham muito juntas. E a advocacia, por incrível que pareça, não foi uma escolha, num primeiro momento, minha, foi da minha mãe. Porque assim, o desejo no meu coração era ser publicitária. E hoje eu falo, meu Deus, eu não me imagino sendo publicitária. Né? E aí, quando eu fui fazer o vestibular, na época era vestibular ainda, né? Alguns anos bem atrás. E aí eu disse para minha mãe que eu faria publicidade. Aí minha mãe falou, não, eu não quero que você faça publicidade, eu quero que você faça direito. Aí eu falei, ai mãe, tá bom, eu vou fazer direito. Aí ela fez a minha inscrição na faculdade. E eu passei, né, no vestibular, né, na Unic, na época, e eu fiz o curso. No primeiro dia de aula, eu já amei tudo. A primeira aula foi Direito Civil, e eu falei, meu Deus, eu me encontrei. Né? E eu fiz a faculdade durante todo esse período. Eu me casei durante a faculdade. Tive meu filho Guilherme também, meu primeiro filho, na faculdade. E foi algo tão desafiador para mim, porque é muito difícil você conciliar, né, a sua maternidade, a sua faculdade, a sua profissão, a sua carreira. Isso é muito difícil hoje para nós mulheres. É um grande desafio. Eu sei que você vive isso também, né? Assim, não tinha aula online, era tudo presencial. Tudo presencial, era tudo presencial. E aí eu lembro que o Guilherme, eu ainda gestante, já nas minhas últimas semanas, eu fiz uma prova e o professor ainda disse para mim assim, doutora, né? Ele chamava a gente na sala de aula de doutora. Doutora, tá tudo bem, você consegue? Eu falei, não, professor, eu consigo. Isso era uma sexta, no sábado eu já comecei a sentir dores de parto e na segunda-feira o Guilherme nasceu, né? Então, assim, foi tudo muito rápido. E por um momento eu até pensei em desistir, sabe, Thaís? Porque por conta exatamente desses desafios e dessas dificuldades. E aí eu lembro da minha mãe dizendo claramente para mim, ela disse, não, eu vou te ajudar nesse desafio. Então, por muito tempo, eu ia para a faculdade, deixava o Guilherme na casa da minha mãe, e 10h30, às vezes 11 horas da noite, eu ia lá buscá-lo, ainda muito bebezinho, às vezes estava frio, às vezes estava chovendo. Ela falava, não, você não vem buscá-lo, né? Você deixa ele dormir aqui. Então, assim, foi por muito tempo a gente viveu esse desafio, mas para a glória de Deus eu consegui concluir o meu curso com muita dificuldade, não foi fácil, mas para a glória de Deus e honrando a minha mãe também por todo auxílio, por todo apoio, né, que ela me deu nesse tempo, e eu consegui então formar, e aí eu amei essa carreira e estou nela aí já tem 25 anos. E 25 sempre anos. glorificando o nome do Senhor. E sempre glorificando, porque tudo é dele, por ele e para ele, né? São todas as coisas. Então, inclusive a minha profissão. Amém. E como é que foi a sua caminhada? Porque hoje a gente vê aqui a pastora Fernanda sentada conversando comigo, uma mulher que já entende quando Deus está falando, tem uma maturidade espiritual. Como é que foi essa caminhada? Até entender que, olha, Deus está falando comigo, não, isso é de mim mesmo, o Espírito Santo tá... Eu estou começando a ouvir a voz do Espírito Santo. Qual foi a primeira experiência de ouvir a voz do Senhor? Nossa, a primeira vez, eu acho que foi quando eu comecei a fluir mais no meu ministério pastoral. Né? E é interessante, Thaís, porque eu acho que eu já era pastora, mesmo lá atrás, sabe? Antes de ser consagrada, mesmo formalmente, porque
eu vindo para cá, Deus começou a me lembrar de algumas coisas tão interessantes, que eu lembro que eu tinha ainda adolescente, a gente tinha um grupo na igreja que eu liderava, meio de forma informal, e também não era uma sociedade secreta, porque o pastor na época sabia, mas ele fingia que né, que estava tudo bem, que ele não sabia, mas no fundo ele sabia. E eu liderava um grupo de meninas que a gente chamava de Luluzinha, Clube da Luluzinha, e eu levava essas meninas para a escolinha. Minha mãe tinha uma escolinha lá no bairro Boa Esperança, e aí eu pedia para minha mãe uma sala, e ali a gente ia aos sábados à tarde, e a gente lia a Bíblia, mesmo dentro das nossas dificuldades, e a gente se encontrava e a gente orava, e muitas das promessas que eu vivo hoje foram liberadas na minha vida ali naquele tempo. Então, eu falo assim que o meu fluir, o meu chamado ministerial mesmo, começou ainda muito cedo, né? E aí, mais lógico, quando a gente é chamado, no outro dia, a gente chamado num dia, à noite, a gente já amanhece formado naquilo, né? E a gente sabe que não. Então, houve tempos difíceis, desafiadores, onde Deus foi me forjando, foi me moldando, e eu acho que o ministério pastoral, ele nos leva a isso, a ter mais intimidade com o Senhor, e porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, que é cuidar de pessoas, né, porque para mim pastor é aquele que pastoreia, né? Aquele que tem cheiro de ovelha, aquele que gosta de gente, né? Aquele que quer estar envolvido, quer estar no meio de pessoas. Então, quando você tem isso muito, muito aceso, muito forte, te conduz a esse lugar, né? A esse lugar de estar na presença de Deus para ouvir a voz do Senhor, né? Então, a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor foi já exercendo o meu ministério pastoral, né? E onde eu falava: Senhor, eu não sei o que fazer. Né? Senhor, eu não sei como é que é. E o Senhor usava a palavra dele mesmo para me falar, às vezes através de sonhos, através de forma audível mesmo, ele me falava e me dava direções espirituais, né? E eu vou dizer para você, foram mais acertos do que erros, né? E a gente aprende tanto com os erros quanto com os acertos, né? Porque eu costumo dizer que toda experiência vivida é uma lição aprendida, né? Então, às vezes a gente acha, é só com os erros que a gente aprende. Não, com os acertos também, né? Então, é muito desafiador esse tempo de você viver, né, para o Senhor, dedicado ao Senhor, e ouvir a voz do Senhor. Porque a direção, a gente só ouve a direção espiritual quando a gente está muito próximo dele. Amém. Né? E teve algum momento que você pensou em desistir? Já sim. Um momento de dificuldade? De dificuldades. Por um tempo, nós pastoreamos uma igreja por 5 anos. Uhum. E eu desisti. Eu não tenho vergonha de dizer, né? Eu desisti. E o recomeço, para mim, é algo que está muito forte no meu coração. Porque, às vezes, a gente esconde, é muito fácil a gente vir aqui e contar só as nossas vitórias, só as nossas conquistas, né? Mas a nossa vida também é feita de conquistas, de vitórias, mas também de fracassos e de derrotas. Né? Não que sejamos pessoas derrotadas, não que caminhamos em derrota, não. Mas a nossa vida existem dias bons e dias maus. A Bíblia nos diz isso, né? Mas em todos eles o Senhor está conosco, né? E isso é que nos consola. Então eu desisti, né? Eu desisti do pastoreio exclusivo. Eu, diante de muitas dificuldades, diante de muitos desafios, até desafios na minha saúde mesmo, problemas na minha saúde, depressão, síndrome do pânico que eu desenvolvi, e eu tive que abrir mão, né, do meu pastoreio exclusivo, dedicado exclusivamente ao pastoreio, onde nós cuidávamos de uma igreja, e aí nós devolvemos a igreja para o pastor,
né, na época, e eu disse, pastor, eu não tenho mais condições, né? E isso hoje eu falo muito tranquilamente, porque eu já passei por esse processo, né? Esse processo, inclusive, é algo que Deus já curou na minha alma, porque era algo que eu trazia comigo muito latente, dizendo, e se fosse, e se fosse. E o Senhor trouxe o consolo, dizendo, eu cuido de todas as coisas. Amém. Né? Então, fique tranquila e deixa que dos meus eu é que cuido. Né? Porque a gente sempre acha que é na nossa força, é do nosso jeito, é da nossa forma. E o Senhor veio de uma forma muito tranquila e acalmou o meu coração com relação a isso. Mas eu desisti. Eu não pensei em desistir, eu desisti. E é importante falar sobre isso, porque as pessoas muitas vezes acreditam que o crente não tem problema emocional, o crente não fica, não tem problema de saúde mental, o crente não pode ser assim, é demônio, é isso, é aquilo. As pessoas têm um preconceito, uma barreira muito grande, e muitas vezes não procuram tratamento por medo também de ser julgado, se acham fracassadas, se acham derrotadas por terem desistido. Esse relato é tão importante e é tão necessário, Sim. porque as pessoas precisam entender os seus limites dentro daquilo que Deus chamou. Olha, Deus te chamou realmente para fazer uma grande obra, mas Deus vai te dar graça e força para te capacitar o tempo que for necessário você estar à frente de uma grande obra. Ninguém é insubstituível. Não pense que a pastora Fernanda entregou uma igreja. Certamente tinha muitas ovelhas lá. Sim. Tinham pessoas sendo pastoreadas. Sim. E a preocupação maior, às vezes, não é nem com ela mesma. Ai, meu Deus, e as pessoas? Isso Né? Mas o mesmo. Senhor, Ele Isso prepara mesmo. outras pessoas para cuidar enquanto você precisa ser cuidado. A missionária Shirley Varjão foi entrevistada aqui, e ela falou que teve uma época em que ela estava só estudando a palavra para pregar, ela estava com tantos afazeres ministeriais que ela estava tão triste, quase entrando numa depressão profunda. E o tema da nossa entrevista foi como sair da fraqueza para a força. E aí foi quando ela começou a se alimentar e a cuidar dela para cuidar de outras pessoas. Amém. Então é mais um testemunho de pessoas que estão à frente de trabalho, mas que precisam ser cuidadas. Se você está aí na sua casa preocupado, triste, achando que você está endemoniado porque está com um problema emocional, procure uma ajuda. Tem Isso. profissionais que nos Isso. ajudam a superar. Além de um pastor, de uma liderança, de uma pastora, alguém que possa te ajudar em oração, procure ajuda profissional, não é, pastora? Isso mesmo, isso mesmo. E é tão interessante, Thaís, que isso é uma pauta, inclusive, talvez para um outro encontro, porque hoje nós vemos que a igreja quebrou essa barreira. Porque alguns anos atrás, eu sou ainda de uma outra geração, onde isso nem era falado dentro da igreja. Cura interior, então, era algo assim, sabe, de outro mundo. Não. Então, a gente vê o quanto a igreja do Senhor avançou, né? E o quanto a igreja hoje tem sido instrumento de cura, instrumento de restauração, instrumento de libertação na vida de muitas pessoas. E a depressão, ela era um tabu, né, para muitas pessoas. Então, a primeira coisa que eu precisei vencer foi o preconceito. A segunda coisa foi eu ter a coragem de assumir que eu estava passando por aquele problema. E o terceiro foi eu pedir ajuda. Né? E ajuda, às vezes a gente acha que a gente precisa pedir, como você bem colocou, às vezes a gente acha que a gente precisa pedir ajuda só para o nosso pastor, mas também para o pastor, mas também para um profissional. E o profissional, quando eu cheguei no psiquiatra, ele disse para mim assim, parabéns, pastora. Ele pegou na minha mão e ele disse, parabéns, pastora. Aí eu disse, mas por quê? Ele falou, pela sua coragem. Porque se muitos pastores, padres, líderes religiosos tivessem a sua coragem, nós evitaríamos muitos suicídios e muitos pastores e muitos líderes que desistiram da sua vocação. Então ele falou, isso é muito... Isso a igreja do Senhor precisa despertar. E o que é interessante é que ele falou que a primeira coisa no tratamento é Deus. Ele falou para mim, ele falou, a primeira coisa, são 5 etapas no tratamento. Ele falou, mas a primeira é a religião. Ele falou, Deus está acima de todas as coisas. Então, foi algo assim que eu vi até a mão de Deus, né, na escolha de um profissional para me auxiliar.
E esse tempo foi durante 4 meses, e eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu sou uma outra pessoa depois que eu vivi esse problema. Até na minha adoração, talvez as pessoas olham para mim e falam, meu Deus, a pastora, olha o jeito que ela adora, e eu pulo, e eu levanto a mão, e eu, sabe? Porque eu tinha, quando eu estava no meu estágio de depressão, eu tinha desejo, Thaís, de adorar ao Senhor, sabe? Eu tinha desejo de ir à igreja, mas eu não podia, porque o meu corpo queria, mas a minha mente não deixava. Ou então a minha mente queria e o meu corpo não deixava. Então, hoje eu valorizo cada minuto. Sabe que eu estou, na minha casa é assim, às vezes meu marido fecha a janela, fala, meu Deus, o que os vizinhos vão achar, que a gente mora num condomínio, né? E eu falo, não estou nem aí, porque eu sei de onde Deus me tirou, né? Eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei aquilo que talvez Ele permitiu que tudo isso acontecesse para um despertar realmente, para eu valorizar. Porque às vezes a gente está caminhando de uma forma tão automática que a gente não valoriza esses momentos da gente estar aqui adorando ao Senhor, sabe? Da gente ouvir a palavra, da gente estar em comunhão com os nossos irmãos, da gente estar com a nossa família. Então, por um tempo eu perdi tudo isso. E eu falava, meu Deus, né, como é que eu vou viver? Como é que eu estou vivendo assim? E eu lutava, o tempo todo era uma guerra, porque é uma guerra física, é uma guerra na nossa alma e é uma guerra espiritual também. Então a depressão ela atinge, né, as 3 partes do nosso organismo, do nosso ser. Então eu vivia nessa guerra, mas eu tinha desejo. E aí hoje eu valorizo. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez e eu sei valorizar cada minuto na presença dEle. Porque eu tinha um desejo e eu não conseguia fazer. E é muito importante esse assunto. Nós podíamos ficar aqui horas falando sobre esse assunto, porque realmente não tem só a barreira pessoal, tem a barreira das pessoas que olham e julgam. Tá em pecado. Fez alguma coisa errada. E às vezes não é... Começa ali um embate espiritual realmente. Sim. E aí depois vai atingindo outras áreas, como foi falado, 3 áreas, né? Sim. Foram atingidas 3 áreas. Começou talvez por um embate espiritual, porque quando se lidera pessoas, você acaba absorvendo o problema das outras pessoas. E a gente vai adoecendo se não cuidar. Infelizmente, né? Assim, não tem como ser uma pastora e não se envolver com o problema da ovelha. Não tem como. Não existe uma barreira, né? E eu acho que a empatia é algo que precisa ser muito forte e fortalecido hoje na vida dos pastores, sabe, Thaís? Na vida dos líderes, porque ignorar o problema do outro não é algo bíblico. Sabe? Porque a Bíblia fala que nós precisamos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Ah, pastora, mas você precisa se absorver. Eu não consigo. E é interessante que as ovelhas que congregavam comigo, os irmãos que congregavam, eles falavam que a senhora é a pastora do amor, porque isso é muito forte em mim, né? E aí eu era incapaz, Thaís. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas para mim foi algo bom e eu guardo isso com muito carinho no meu coração. Eu não conseguia dormir eu sabendo que alguém estava sem gás em casa. Uma criança precisava de um remédio, sabe? Alguém precisava, na época da pandemia, precisava de um sacolão em casa. Então, assim, por muitas vezes eu dividia, sabe, o que eu tinha. E não foram poucas vezes, foram muitas. Até porque foi uma época que eu e meu esposo estávamos desempregados e nós vivíamos exclusivamente pela fé, nós vivíamos exclusivamente dedicados à obra, mas coincidiu de ser a pandemia. E aí, tão interessante que o pastor, na época, pediu um emprego para um advogado, e dizendo, olha, tem uma pastora na minha igreja que precisa, né, de um trabalho. Ele falou, olha, eu não tenho porque os escritórios estão fechados por conta da pandemia. E a esposa dele ouviu. E aí, no outro dia, ela ligou para o pastor e falou assim, olha, eu não conheço a pastora Fernanda, mas eu quero abençoá-la. E por 5 meses eu vou fornecer compras para ela e para a casa dela. Thaís, vinha tantas coisas, sabe? No começo do mês, chegava assim, caixas e caixas de alimento na minha casa, sabe?
E eu guardo isso com muito carinho no meu coração, porque eu vi a provisão do Senhor. Nenhuma semente que a gente lança, ela volta vazia. Nenhuma semente. Sabe, às vezes a gente acha que é algo que você fez hoje, né? Eu costumo dizer que talvez a semente que você lançou hoje, Thaís, não é você que vai colher. É seu filho, Davi, que vai colher. Sabe? Então, assim, às vezes a gente colhe na nossa vida, mas às vezes a nossa próxima geração que vai colher. E por 5 meses chegava caixas e caixas de produtos na minha casa, Thaís, que às vezes nem acabava o do mês passado e ainda tinha coisas, e eram coisas, produtos que eu nunca comprei na minha casa, sabe? Produtos de primeira linha, de primeira qualidade, nada assim. E por 5 meses nós fomos sustentados. E tinha irmãos na igreja passando dificuldades. No bairro que eu morava, no Parque Cuiabá, tem muitos haitianos. E aí eu adotei uma haitiana e eu falava para ela, todo dia tal, você passa aqui na minha casa. E eu dividia aquela compra. E a impressão não, eu tenho convicção disso, de quanto mais eu dava, mais eu olhava a minha despensa. E eu falava, meu Deus, o Senhor está suprindo. Então, assim, essa é uma das experiências, né, que nós vivemos nesse tempo. Mas eu pude ver que o amor é a chave de todas as coisas. Sabe? Que amar as pessoas, o pastor, ele precisa ser empático. Ele precisa, ainda que isso nos custe, ainda que isso tenha um preço muito alto, mas a gente não pode ignorar. Porque pastor tem que ter cheiro de ovelha. Amém, pastora. Eu quero te agradecer por este momento, por esse tempo tão precioso. Eu fui tão Muito edificada. Obrigada. O seu testemunho falou muito comigo e eu creio que assim como tocou meu coração, vai tocar muitas vidas. Amém, querida. Muito obrigada, Thaís. Você é uma pérola preciosa. Amém. Viu? Você é um diamante nas mãos do Senhor. Você não tem ideia da força que você tem através do seu canto, através do seu louvor. Quando você abre os seus lábios, os céus se abrem. E eu sei que grandes coisas Deus está fazendo na sua vida e Ele ainda vai fazer. E eu quero dizer para você, não desista, persista, porque num breve tempo você vai colher grandes bênçãos. Amém, Amém, querida? recebo, Deus te abençoe Jesus, poderosamente. Amém? Amém. Eu quero agradecer a você que ficou aqui conosco até agora e lembre-se sempre de convidar alguém para assistir esse programa, porque como eu estou aqui emocionada agora, porque essa palavra falou comigo, eu creio que vai alcançar muito mais corações e você pode ser um canal de bênção na vida de alguém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.